Gente, olha, em razão de uma declaração do vereador Jefferson Pereira, presidente da Câmara Municipal de Montes Claros de Goiás, no uso da tribuna no dia 20 de março desse ano, na 101ª sessão ordinária, onde o parlamentar, usando de sua prerrogativa como vereador, citou o nome do médico Dr. Sérgio Luiz, a redação da TV Monte Salo foi procurada para um direito de resposta por parte do profissional médico. Particularmente, eu acredito que o direito de resposta do médico deverá ser solicitada na própria Câmara de Vereadores, onde o fato foi gerado. Mas como a TV Monte Salo é um meio de comunicação independente, portanto, detém a prerrogativa de informar, nós gravamos sim com o médico Dr. Sérgio Luiz Fischer, porque afinal é legítimo o seu direito. E você vai conferir a partir de agora, na íntegra, a resposta do médico. Hoje eu estou aqui para falar com a população de Montes Claros sobre um acontecido na semana passada, ao qual o vereador Jefferson citou o meu nome, dizendo de mau atendimento a paciente, a maltratação de funcionários, o que realmente é uma coisa que não se procedeu. A princípio, eu gostaria de falar para ele, como ele me acusou de maltratar funcionários, eu duvido que ele traga um funcionário aqui do hospital e venha falar publicamente a vocês que eu os maltratei. Isso não existe. Eu trato todo mundo muito bem e a quem vocês perguntarem na rua, vocês podem perguntar aos funcionários e eles vão te dizer a verdade. Quanto a paciente, existe reclamações? Existe. Isso eu sei que existe. Mas a maioria das reclamações que a gente se vê aqui é porque muitos pacientes, antes mesmo de falar qual que é o problema dele, o que ele está tendo, os pacientes já vêm pedindo atestado. E isso não pode acontecer. Muitos vêm querer tomar conduta médica. Hoje em dia, com esse negócio de internet, o Dr. Google, eles acham que tudo que está escrito lá no Google é o que a gente tem que fazer, mas não é assim que funciona. Cada médico tem o seu protocolo de atendimento e eu tenho o meu. Eu nunca vou deixar se sobrepor o que o paciente quer que seja feito. Eu que tenho que tomar a decisão do que será feito para o paciente. Então, é nessa parte que eles acham que eu sou bruto, que eu sou bravo. Não, eu não sou bruto, não sou bravo. Eu atendo todo mundo igual, todo mundo bem. Tem muitos que chegam na gente que já vêm atacando pedra. E eu já tenho que vir com o escudo, segurando com o escudo. Mas isso é proteção que a gente tem que ter mesmo. Então, quanto à acusação que ele me fez da gestante na semana passada, para vocês verem que ele não sabe nem o que está falando, ele disse que o ocorrido foi no sábado. Isso está gravado. Sendo que esse acontecimento foi exatamente na quinta-feira. Fui eu que atendi, fiz o primeiro atendimento da paciente. Foi às 7 horas da manhã. Onde a paciente chegou com dores, solicitando atendimento. Ao qual ela foi examinada por mim, não estando em trabalho de parto. E não tendo nenhuma alteração em seus sinais vitais. Que poderiam dizer que ela estava correndo risco ou que o seu feto esteja correndo risco. Até aí, tudo bem. Essa paciente, eu a liberei, pois ela não está em trabalho de parto, orientei ela sobre a situação e que se tivesse alguma intercorrência, que ela retornasse para nossas avaliações futuras. Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês como é que funciona a área de encaminhamento, a parte de encaminhamento. Não é porque o paciente chegou aqui tendo alguma coisa que eu tenho que pegar ele pôr na ambulância e mandar embora. Não funciona mais isso. Isso foi lá atrás, foi nas décadas de trás, onde a gente punha o paciente dentro de uma ambulância e encaminhava para Goiânia. Hoje não se pode mais fazer isso. É proibido. Isso eu até respondo processo se eu fizer isso. Se eu colocar um paciente hoje dentro de uma ambulância, sem fazer a regulação dele, eu sou processado pelo Estado por ter feito isso.
Aqui nós temos que avaliar a paciente e, na avaliação da paciente, ela tem que ter parâmetros para que eu possa encaminhar. Não adianta eu colocar ela no sistema sem parâmetros. Se eu colocar ela no sistema sem parâmetros algum que indique que ela não esteja em trabalho de parto, ela não vai ser chamada. A regulação, eles até me questionam por que eu coloquei essa paciente na regulação, sendo que a mesma não está em trabalho de parto ou se ela não tem risco nenhum. Então é isso que eu queria falar para vocês. Ela foi avaliada por mim, todos os parâmetros delas legal, sem estar em trabalho de parto, sendo que ela já estava nas semanas de ter o seu filho. O que aconteceu? Essa paciente foi embora para casa e retornou. Retornou com o mesmo quadro clínico. Avaliei novamente essa paciente, sendo que avaliando ela sem trabalho de parto. O que eu fiz para ajudar essa paciente? Sabendo que eu não posso colocá-la na regulação, eu a encaminhei para São Luís de Porta Aberta, porque a cidade de Iporá não aceitou a paciente. Eu passei o quadro clínico para Iporá, Iporá questionou que ela não estava em trabalho de parto e que não era para ser encaminhada para lá. Então, o que eu preferi fazer? Encaminhá-la para a cidade de São Luís. Só que, antes do encaminhamento acontecer, isso foi explicado tanto para a paciente como para o marido dela. Eu vou encaminhar vocês para uma avaliação médica. Chegando lá, ele vendo que você também não está em trabalho de parto, possivelmente eles podem mandar você retornar para a nossa cidade. Ela já foi avisada sobre o caso. Eu a encaminhei. Foi avaliada lá em São Luís pelo médico de lá. Segundo informações colhidas, o médico de lá falou que lá não era o perfil dela não seria lá na maternidade, porque ela já fazia acompanhamento de pressão alta, essas coisas. Então, não significa que na hora ela estava com isso, mas sim que durante o trabalho de parto poderia acontecer um caso e aí eles não teriam suporte para isso. Sendo que aí o que foi orientado a ser feito? Foi orientado que colocasse a paciente na regulação e encaminhasse a mesma para Goiânia. Nessa parte já não era mais eu como médico, já tinha deixado o plantão, já era o outro colega. O colega a colocou na regulação e por um engano próprio de São Luís, eles mesmos novamente aceitaram a paciente. Acho que eles não pesquisaram, não viram quem que era a paciente que foi regulada e aceitaram a mesma. A ambulância novamente voltou com essa paciente para São Luís. Chegando lá em São Luís, quando viram que era aquela paciente, eles a recusaram novamente, dizendo que não era o perfil deles. Aí já teve o primeiro erro. O erro não foi aqui, o erro foi lá. Essa paciente, então, retornou à nossa cidade novamente, ficando de observação e monitoramento pelo médico, e sempre estando na regulação. Ela não foi nenhum minuto tirada da regulação. Sendo que o vereador, para tentar me intimidar ou tentar fazer alguma coisa contra meu respeito, ele trouxe até uma advogada. Veio uma advogada acompanhando o marido, dizendo que eu não tinha regulado a paciente. A paciente já estava regulada desde quinta-feira à noite. E isso aconteceu na sexta-feira. Então, eu somente expliquei para eles que a mesma já estava regulada, que o que eu estava fazendo está dentro do protocolo, está tudo dentro da lei. Essa que não foram feitas por nós, isso aí é feito pelo Estado, é feito pelos grandes. A gente só cabe a gente aqui seguir o que eles mandam a gente fazer. Então, a mesma estava aqui, em observação, internada em observação, e sendo acompanhada, aguardando uma vaga. Mas aí o senhor Jefferson, eu acho que como vereador ele deveria estudar um pouquinho mais o caso da regulação e saber como é que funciona. Eu acho que até ele sabe, sim, mas eu acho que o problema dele é querer denegrir o serviço público e denegrir os profissionais. Só pode ser isso, não existe outra coisa. Então, o que eu falei para a advogada? Eu falei, olha, aqui nós estamos amparados pela lei, eu sigo o protocolo, conforme foi nos enviado, e eu tenho toda essa proteção por trás de mim. Se por acaso viesse a acontecer alguma coisa,
eu estaria amparado pela lei. Mas, logicamente, nós não vamos deixar acontecer nada. Agora, a única coisa que eu não posso fazer é colocar a paciente dentro de uma ambulância e deixar ela a emo. Ela vai para onde? Que hospital? Quem que aceitou ela? Não é assim que ocorre. Então, eu gostaria de falar para o seu Jefferson que de saúde ele não entende nada, só se diz ser da saúde. E, na realidade, o que eu gostaria de falar um pouquinho mais aqui também sobre isso, ele veio dizer que ele a ajudou. Não se engane, ele não ajudou ninguém, porque a paciente foi de ambulância com o motorista da prefeitura e com a técnica da prefeitura. Até aí, se ele falou que ajudasse, seria ele colocar no carro dele e gastar a gasolina dele, coisa que ele não fez em momento nenhum. E outra coisa, se ele quisesse realmente ajudar a paciente, ele teria conseguido vaga para a paciente em um hospital público, onde essa paciente não precisaria desembolsar dinheiro nenhum, o que não aconteceu. Ele levou a paciente para um hospital particular, onde fez a paciente gastar o dinheiro. Sei lá se esse paciente tinha ou não esse dinheiro. Se ela tivesse aqui dentro do hospital aguardado, com certeza a vaga dela teria saído. Ele veio indagar também que uma paciente, esteve aqui uma gestante, e essa paciente veio para ter o nenê dela e que reclamou de que foi realizado o exame de toque na paciente. Ele, como um homem da área de saúde, ele deveria saber que gestante, quando vem a exames, e a gente, para poder encaminhar ela, saber se realmente ela está ou não está em trabalho de parto, é somente através do exame de toque. Até hoje eu não sei outro tipo de exame. Se tiver, vocês me desculpem, eu estou desinformado. Mas até o momento, o único exame que comprove que a paciente está em trabalho de parto ou não, não é ela gritando, ela dizendo que está com dor na barriga. Eu tenho que fazer o toque e tem que ter dilatação. Sem dilatação, a criança não nasce. E sem dilatação, eu não posso encaminhar ela para o serviço. Que ela vai chegar no hospital, o médico de lá também vai fazer o toque, vai ver que ela não tem dilatação e ela não tem o perfil de trabalho de parto. O que vai acontecer com a paciente? Vai retornar para o nosso município novamente e ficar aguardando a hora de ela entrar em trabalho de parto. Então, seu Jefferson, que o senhor é da área de saúde, estuda um pouquinho mais. Se não estudar, faz uma faculdade. Depois a gente conversa, eu e você. O que está ocorrendo na área da saúde, que eu vejo pelo Dr. Jefferson, é a inversão de valores. Pois na época de Covid, todos os funcionários, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, as faxineiras do hospital, as cozinheiras, todos estivemos enganjados em ajudar aquele que contraiu a doença. Todos ficamos à disposição, sabendo que a Covid era uma doença que, querendo ou não, estava matando as pessoas. E nós nos despropusemos a estar aqui justamente para cuidar dessas pessoas, colocando nossas próprias vidas em risco. Inclusive, perdemos 2 colegas. Perdemos a Glória, que era do centro cirúrgico, e o Vilmar, que era o nosso motorista. Alguém fez alguma homenagem para eles? Não. Agora vem o senhor Jefferson e faz homenagem a som automotivo. Eu quero que vocês saibam que eu não tenho nada contra som automotivo. Eu até mesmo gosto de som, e quando eu estou em algum lugar, eu gosto de fazer o barulho também. Eu só estou tentando comparar, quero que vocês vejam, eu peguei vocês de exemplo, porque temos um caso e temos outro caso. Isso é coisa fácil de se ver. Se realmente a gente tivesse que fazer homenagem a quem, a gente deveria dar. Eu acho que vocês mesmos reconhecem isso, que as homenagens deveriam ser feitas a quem morreu e a quem esteve na linha de frente do Covid. No meu entender, não é porque eu trabalho na saúde, mas se eu fosse uma outra pessoa sem ser da área de saúde, eu reconheceria que sim, a homenagem tem que ser feita àqueles que fizeram pelas nossas vidas, e não por causa de som. Mas nada contra vocês, viu? Isso eu quero que vocês fiquem a par disso daí. Som, eu sou a favor também e gosto. O Vilmar e a Alessandra, os dois estão fazendo o que há de bom numa cidade. Se a gente parar para ver, aqui ao redor de nós, muitas coisas que temos aqui, e ainda está faltando muitas coisas para a gente, mas nós estamos bem na frente deles. Em relação à contratação da área médica,
eles estão aperfeiçoando cada vez mais. Aqui, além dos médicos da cidade que temos aqui, eu, Dr. Júnior, Dr. Helder, o Dr. Pablo, nós estamos com o Dr. Mac, cardiologista, estamos com o pediatra e agora também estamos com o psiquiatra, Dr. Pablo. E não só estamos melhorando o atendimento dentro da cidade, como também estamos melhorando com o atendimento no distrito de Ponte Alta com a doutora Gabriela. Então somos praticamente aí 7 médicos dentro da cidade para atender a população. A cada dia a nossa saúde está melhorando. E essa saúde vai melhorar muito mais ainda. Assim que esse hospital ficar pronto, nós teremos as condições de abranger mais casos para nós, retermos mais casos e não precisarmos enviarmos para fora. Principalmente casos de gestante, que como sempre foi aqui, sempre. A maioria das gestantes sempre tiveram seus partos aqui dentro da cidade. Infelizmente, ou felizmente, hoje não podemos estar tendo isso. Por quê? Porque o Vilmar está tentando melhorar o hospital para que vocês, para que a população tenha um melhor atendimento. Só que, infelizmente, temos que sacrificar um pouco. Tanto eles como a população tem que ser sacrificada também. Porque senão isso não poderia ser realizado. Não tem como o hospital estar em reforma e nós estamos atendendo lá dentro. Inclusive, viemos para uma área que nem hospital era. Aqui era o antigo fórum. E aqui ficou muito bem, sendo uma coisa provisória, ficou muito bem para nosso atendimento. Talvez as pessoas aqui de dentro não gostem, tem pessoas que não gostam. Talvez pessoas contra a administração não gostam, gostam de criticar. Mas muitas pessoas de fora, eu vejo, as pessoas chegam aqui dentro elogiando, mesmo sendo provisório. Ela fala, mas aqui é o hospital de vocês? Não, aqui é provisório. A hora que eles entram naquela sala lá de atendimento de emergência, eles olham e falam, nossa, nem na minha cidade tem isso. E aqui não. Aqui o povo ainda que é contra, não estou falando da população, aqueles que são contra a administração pública, sim, esses reclamam, até hoje. Bem, aqui eu gostaria de agradecer pela oportunidade que o Gilmar me deu de resposta, porque até então eu só estava sendo acusado e não tive o direito de defesa. Mas agradeço a todos, espero que eu tenha esclarecido alguma coisa para vocês, talvez ficou alguma coisa no ar, mas quem tiver dúvida pode nos procurar, que nós estaremos aqui, né, para auxiliar melhor vocês. Mas podem ter certeza, todos que vêm aqui para o hospital ser atendido, quem tem um interesse maior de que vocês sejam bem atendidos e que a vaga de vocês saia numa regulação, é nossa, vocês podem ter certeza disso. Eu entendo a aflição de vocês, atendo a aflição dos familiares, todo mundo fica preocupado, nós também ficamos preocupados, porque muitas vezes nós ficamos com a mão amarrada sem poder fazer nada. Seria muito mais simples, realmente, eu botar numa ambulância e mandar vocês para Goiânia. Mas aí vocês vão para Goiânia para onde? Hoje não funciona mais assim, o mundo está evoluindo, a cada dia está evoluindo. Então, hoje em dia, é que nem eu falei, existem leis, existem protocolos ao qual nós temos que seguir. Então, eu deixo aqui para vocês esse entendimento e, mais uma vez, agradeço a oportunidade pelo Gilmar me dada. Obrigado.